2023. Bem, 2023 está basicamente ali à porta, não é? Quais são as universidades mais baratas de se estudar em Portugal em 2023? Bem, será que o teu bolso, o teu cachê, o teu lombongo, a tua bufufa, o teu dinheiro é suficiente para pagar uma universidade aqui em Portugal? Tens condições para isso? Algumas universidades nós não conseguimos pagar, porque simplesmente não temos possibilidades para isso. Ok, Cláudio, então quais são as universidades mais baratas? Aquelas que de facto eu tenho chance de entrar, mas também tenho capacidade, tenho condições de pagar a propina. É sobre isso que vou abordar com vocês hoje. 3 universidades mais baratas de estudar em Portugal para o ano 2023. Então, prestem atenção, por favor. Quanto é que eu gasto de alimentação aqui em Portugal? Por volta dos 60 a 70 euros. Eu faço esses gastos por 2 motivos. Eu Mimar, poderia gastar muito menos do que isso, não é Mais mentira. feijão, mais asas de galinha. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Cláudio Caçavela, é sempre um gosto estar aqui desse lado e compartilhar com vocês informações sobre estudar cá em Portugal. É mesmo isso, nós não conseguimos pagar a propina em todas as instituições. Não é porque nós não queremos estudar na instituição, é simplesmente que não temos condições financeiras para isso. Por exemplo, eu não tenho condições de estudar em Coimbra, eu não consigo pagar 7.000 euros. Tu consegues? Eu não tenho condições de estudar em Lisboa na área de medicina. Eu não consigo pagar 12.000 euros anualmente. Tu consegues? Então, é verdade que a nossa condição financeira vai determinar se podemos ou não estudar numa instituição. Porque talvez até seja uma instituição ou uma cidade em que cada um de nós tenha assim um desejo, tenha assim uma vontade imensa de ir para lá, de viver nessa cidade, de estudar nessa instituição. Mas isso não determina. A nossa vontade simplesmente não é suficiente para conseguirmos ir para aquela cidade, para conseguirmos estudar naquela instituição. O nosso bolso determina isso. Por isso eu acho que a primeira coisa que cada um de nós deve se preocupar é mesmo, ok, tenho condições financeiras de estudar ali, o meu bolso permite isso, os meus pais conseguem custear isso. Então nós vamos ver as 3 universidades mais baratas de estudar cá em Portugal. Cá no meu canal já existe um vídeo, provavelmente um dos vídeos mais complexos do meu canal. Lá explico de forma totalmente detalhada quais são todas essas instituições, as mais conhecidas cá em Portugal, e como é que tu consegues ver as propinas em cada instituição. Aqui sim vai aparecer o card para obteres mais informações sobre isso. Então hoje simplesmente eu pesquisei e reuni aqui as 3 universidades mais baratas de se estudar cá em Portugal. Eu vou dividir isso em 3 categorias. Será a categoria estudante internacional, a categoria estudante internacional CPLP e a categoria estudante internacional PALOP. Por que eu dividi isso em 3 categorias? Porque as propinas vão alterando consoante isso. À medida que nós vamos alterando isso, à medida que nós vamos alterando as condições, vamos alterando os critérios, por assim dizer, as propinas alteram também. Então vocês vão conseguir dar conta que, à medida que vamos alterando as categorias, as cidades vão fazendo isso, né? Uma passa a outra, outra passa a outra, porque varia simplesmente, é consoante a categoria em que cada estudante, em cada cidadão encontra-se. Vamos então começar com a primeira categoria, estudante internacional. Na primeira categoria, estudante internacional, a universidade com a propina mais barata é a Universidade dos Açores. É mesmo isso. Nos Açores, a propina custa 3.500 euros para os estudantes internacionais. 3.500 euros para os estudantes internacionais. Na segunda posição, temos a Universidade de Évora. Na Universidade de Évora, a propina custa 2.500 para o estudante internacional. É mesmo isso. Todos os estudantes internacionais pagam 2.500 euros. E na primeira posição, temos a Universidade Trás-os-Montes de Alto Douro. Nessa universidade, sim, existe essa universidade, a propina custa 1.500 para o estudante internacional. Então, na categoria estudante simplesmente internacional, a mais barata de estudar aqui em Portugal é a Universidade Trás-os-Montes Alto Douro, porque a propina é 1.500 euros. Na segunda posição, Universidade de Évora, 2.500 euros. Na terceira posição, Universidade dos Açores, que é uma ilha que pertence a Portugal, a propina é 3.500 euros. Capites? Boa, já vamos ver isso daqui a pouco na tela do meu computador, não se preocupem. Vamos agora avançar para outra categoria. Estudante internacional, dentro de parênteses, estudante internacional CPLP.
É mesmo isso. CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, normalmente existe assim aqui um acordo, também uma parceria entre as instituições e os países que fazem parte da CPLP. Isso faz com que haja uma redução no valor das propinas. E isso reflete a nós, estudantes internacionais. Então, na categoria Estudante Internacional CPLP, nossa terceira posição, quem está? É mesmo isso, Universidade de Évora. Na Universidade de Évora, na categoria Estudante da CPLP, a propina permanece para 2.500 euros. Então, todos os estudantes internacionais da CPLP, na Universidade de Évora, pagam 2.500 euros. Na segunda posição, temos a Universidade dos Açores. A propina cai de 3.500 euros para 1.750 euros. E na primeira posição, continua a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. Então, conseguiram identificar que nessa categoria houve aqui uma alteração? É mesmo isso. Évora saiu de segunda posição para a terceira posição. Mas, Cláudio, calma aí. Tu aqui disseste que o estudante internacional da CPLP, Évora paga 2.500 euros. Mas no Porto é mais barato. Por que continua a Évora? Porque eu vou aqui implementar todas as categorias. E o Porto, basicamente, quando implemento todas as categorias, foge um bocadinho essa regra, por assim dizer. Por exemplo, no Porto, o estudante na Universidade do Porto, o estudante internacional da CPLP, para a licenciatura, paga a volta de 1.700 a 1.900 euros. E para mestrado, paga a volta de 1.250 a 1.500 euros. Mas nós vamos esquecer um bocadinho aqui o Porto, porque quando eu voltar a aplicar outra categoria, o Porto não faz parte disso. Também o Porto não existe essa particularidade para os estudantes, por exemplo, dos PALOP. Essa é a razão do porquê eu deixei um bocadinho de parte a Universidade do Porto. Então vamos continuar para a próxima categoria. Estudante internacional, dentro de parênteses, CPLP-PALOP. É mesmo isso. Todos os estudantes internacionais que fazem parte do continente africano, mas da comunidade PALOP, ou seja, a comunidade dos países falantes de língua portuguesa. Na categoria Estudante PALOP, a terceira posição está a Universidade dos Açores. É mesmo isso. Não houve aqui nenhuma alteração. A propina continua a 1.750 euros, porque a redução existe simplesmente para os estudantes da CPLP. Então, terceira posição, Universidade dos Açores. Segunda posição na categoria PALOP é a Universidade Trás-os-Montes Alto Douro, porque permanece 1.500 euros. Mas já na primeira posição temos a Universidade de Évora, é mesmo isso. Quando o assunto é estudante internacional PALOP, a propina cai pela metade, ou seja, sai de 2.500 euros para 1.250 euros. Então quer dizer que na categoria PALOP houve aqui um salto, né? Évora saiu da terceira posição para a primeira posição. Primeira posição, Évora. Segunda posição, Trás-os-Montes Alto Douro. E terceira posição, Universidade dos Açores. Vamos aqui implementar só mais uma categoria. Estudante internacional, Bolsa de Mérito. Na terceira posição continua Açores, porque não existe uma vantagem, não existe um benefício para o estudante que obteve assim uma nota excelente no ensino médio, no secundário. Não existe isso. Se a tua média for excelente, não existe isso nos Açores. Então a propina permanece 1.750 euros. Também não existe isso na Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro. Então a propina permanece 1.500 euros. Mas já na Universidade de Évora a propina cai um bocadinho mais. Ou seja, nessa condição não é simplesmente para os estudantes PALOP. É para o estudante da CPLP. Na verdade, para qualquer estudante internacional, se a tua média for também, se tu tivestes uma média excelente, excelente para quem diz, uma média no mínimo 14 no ensino médio ou no ensino secundário, automaticamente ganhas essa bolsa de mérito. A propina cai de 2.500 euros para 1.150. Então, na categoria bolsa de mérito, a Universidade de Évora continua a ganhar. Então, essas são as três universidades mais baratas de estudar aqui em Portugal, dentre essas três categorias. Estudante internacional da CPLP, estudante internacional PALOP e depois abre de novo um parênteses, estudante internacional Bolsa de Mérito. Ok, Cláudio, mas como é que eu consigo ver isso na tela do meu computador? Como é que eu consigo ver isso no site da instituição? Então, de uma forma resumida, vamos aqui na tela do meu computador e vou compartilhar com vocês todas essas informações. Bem, então estamos aqui na Universidade dos Açores, tá bem? Vocês conseguem ver que o estudante internacional nesta universidade paga 3.500 euros, conforme eu disse,
Mas quando a categoria é estudante internacional da CPLP, que inclui PALOP e Brasil, a propina cai pela metade. Então a pessoa paga simplesmente 1.750 euros. Tá bem? Essa é a razão do porquê eu disse que está na nossa terceira posição. Universidade dos Açores. Vamos agora avançar para a outra universidade. Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. Nesta universidade, o valor para o próximo ano letivo, 2022-2023, vamos ver aqui. O nacional paga isso, o estudante internacional paga 1.500 euros. Existe aqui uma redução se a pessoa fazer parte da CPLP ou dos PALOP. Todos os estudantes internacionais pagam 1.500 euros. Nossa primeira posição, conforme eu disse, está a Universidade de Évora. Eu exemplifiquei aqui, por exemplo, vamos exemplificar o curso de Economia, a licenciatura. Nesta Universidade de Évora, o estudante internacional paga 2.500 euros. O estudante internacional na categoria PALOP, que é essa bolsa, ele ganha essa bolsa, que é bolsa internacional, estudantes internacionais com bolsa de cooperação e desenvolvimento, então paga 1.200 euros. E o estudante internacional com bolsa de mérito paga 1.050 euros. Então é assim que tu consegues ver as propinas nestas universidades. Então é mesmo isso. Conseguimos agora ver então as propinas nestas universidades. Então essas são as 3 universidades mais baratas que vocês deveriam começar a pesquisar e ver se de facto vocês conseguem ou não organizar a vossa vida, organizar as vossas atividades, organizar os vossos planos, projetos, se podem ou não estudar aqui nestas universidades. Quero apenas salientar aqui com vocês um ponto. Como assim? Na Universidade de Évora disse que existem 2 bolsas. Bolsa de Mérito e Cooperação e Desenvolvimento, que é atribuído para o estudante internacional a Bolsa de Mérito, e Cooperação e Desenvolvimento simplesmente para o estudante internacional PALOP. Mas há algumas condições, existem alguns critérios. Tu, normalmente, ganhas essa bolsa no primeiro ano. Para continuares a ganhar esta bolsa, para continuares a ter esta bolsa, tens de cumprir alguns critérios. Como assim? Vamos voltar na tela do meu computador e eu vou simplesmente tentar resumir só um bocadinho hoje para tu entenderes. Mas num outro dia eu vou trazer um outro vídeo para explicar de forma mais detalhada. Então estamos aqui de novo na tela do meu computador. Eu vou abrir, por exemplo, aqui onde diz aqui prazos, não, diz bolsas. Vamos ver as condições aqui na opção bolsas. Então temos aqui, para a bolsa, para estudante, por exemplo, internacional, bolsa de mérito, diz assim, para a licenciatura, tu tens de ter pelo menos média 14 no ensino médio. Para o mestrado, tens de ter média 15 na licenciatura. Para o doutoramento, tens de ter média 16 no mestrado. Mas a nota diz assim, nos anos seguintes, ou seja, no teu segundo ano, os estudantes têm de continuar a mostrar desempenho de mérito. O que isso quer dizer, Cláudio? Quer dizer que, sim, existe essa redução da tua propina de 2.500 euros para 1.050 euros, mas para continuares a ter esta redução, até terminares a tua formação, caso contrário, no ano seguinte, a tua propina volta para 2.500 euros. É mesmo isso. Vamos para outra bolsa que inclui nós dos PALOP. E diz assim, estudante internacional, bolsas para cooperação e desenvolvimento. Aqui também diz, é para os estudantes internacionais, nacionais dos países a falar a língua oficial portuguesa, tudo isso, mas diz assim, nos anos seguintes, os estudantes têm de ter um aproveitamento mínimo nos termos do regulamento desta universidade. O que isso quer dizer, Cláudio? É mesmo isso. Todos os estudantes dos PALOP, ou seja, quando tu fazes candidatura na Universidade de Évora, és admitido, automaticamente no primeiro ano tu ganhas essa Bolsa de Desenvolvimento e Cooperação por fazeres parte da comunidade de PALOP. Só no primeiro ano. Para continuares a ganhar isso, até terminar a tua formação, tens de ter um aproveitamento mínimo. Tu, que estás agora a estudar na Universidade de Évora, tu, que pretendes na Universidade de Évora, se não conseguires obter esse aproveitamento mínimo, automaticamente a tua bolsa é terminada no ano seguinte. E tu voltas a pagar na condição de simplesmente estudante internacional e voltas a pagar propina de 2.500 euros. Isso é importantíssimo. Mas como eu disse, eu já preparei um vídeo e vou partilhar com vocês de forma muito mais detalhada, muito mais simples, tudo que envolve essas 2 bolsas, de mérito e de cooperação. Então é basicamente isso, já tem então todas as informações necessárias. Se quiseres obter mais informações sobre outras universidades, propinas,
condições, tudo isso. Recomendo fortemente assistir este vídeo aqui, onde eu explico de forma detalhada a universidade mais cara, a mais barata de se estudar cá em Portugal. Ok, Cláudio, boas! Eu então já sei que tenho condições não só de estudar em Évora, não só Trás-Monte Alto Douro, não só nos Açores, mas também em outras universidades. Eu não sou rico, mas também não sou paupérrimo. Tenho pelo menos o básico, o mínimo necessário para pagar a minha formação. Como eu consigo saber se de facto tenho ou não chances de entrar nessa instituição? Como eu vou avaliar isso? Quais são os passos, os procedimentos? Bem, no meu canal tem já um vídeo que eu falei um bocadinho já sobre isso. Mas como o ano é diferente, será que os critérios alteraram? Será que as condições mudaram? É sobre isso que eu vou abordar com vocês no próximo vídeo. Mas até lá, eu recomendo assistir este vídeo que vai ficar aqui no final, ou assistir os vídeos que estão aqui no card. São vídeos bastante interessantes e vão ajudar-te, acredito eu, nesta fase e que pretende estudar aqui em Portugal no próximo ano. Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Cláudio Cassavelas, no meu canal e até o próximo vídeo.